Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Anselmo mais uma vez nos vídeos do portal Lunarsar, trazendo informações sobre arte, cultura, espiritualidade e qualidade de vida. Esse é um ano difícil, né? Esse é um ano de muita correria, é um ano de coisas inesperadas, anos de muito trabalho, anos de olheiras. O que está acontecendo? Muitos astrólogos chegaram e falaram que este é um ano regido por Marte, este é um ano que ia trazer muita força, muita possibilidade da gente atingir os nossos objetivos. Mas teve uma coisa que muitos não falaram. A gente vai falar nesse vídeo de um aspecto que o planeta está passando que é muito importante. E que a última vez que o planeta enfrentou esse ciclo, houve uma mudança oficial dos registros da história. O que será que aconteceu naquela época e o que será que está por vir hoje em dia? Eu conversei nesse vídeo com a astróloga e terapeuta Clô Baceto, que é colaboradora do portal Lunarsar, e fizemos um bate-papo sobre o que aconteceu da outra vez para ter como base sobre o que está acontecendo hoje. Ele é um vídeo que está num formato diferenciado dos outros apresentados anteriormente. Os vídeos de cobertura de evento eram mais dinâmicos e os documentários possuíam vários cortes e várias inserções diferentes de momentos de conversas diferentes para trazer mais dinamismo. Esse é um vídeo um pouco mais demorado, um pouco mais, eu diria até um pouco mais arrastado, que é para quem se interessa pelo que a gente está passando no planeta, que é quem se interessa para saber o motivo das coisas à luz da astrologia. Antes de ver o vídeo, eu gostaria de contar uma novidade do que está acontecendo com o site. Se você entrar no portal Lunarsar agora, você vai ver que no lado esquerdo da tela vai aparecer uma caixinha, caso a janela não abra automaticamente. Vai aparecer esta mensagem que aparece na tela agora, que simplesmente é um convite para você participar da nossa newsletter. Se você deixar o seu e-mail, a gente vai mandar regularmente para vocês todas as novidades do que está acontecendo, tanto de materiais de vídeo, quanto das principais postagens em texto e de algum tipo de evento. Qualquer novidade interessante que o portal possa trazer para você na comodidade do seu e-mail, sem você precisar tendo que ficar lembrado de acessar o site ou de ficar checando na página do Facebook para saber o que está acontecendo. Então, sinta-se convidado em escrever o seu e-mail na nossa newsletter. É isso aí. E eu espero que vocês gostem desse bate-papo e que seja importante para vocês entenderem do que está acontecendo nesse ano tão corrido e tão puxado. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente está aqui com a Clô Baceto, que é astróloga, e assim como eu também sou astrólogo, a gente está aqui para falar um pouco sobre uma fase que a humanidade toda está passando, uma fase que não tem como evitar que ela aconteça. E converso sempre com ela pensando em o que esses momentos astrológicos significam, o que eles são interessantes para nós e como a gente pode caminhar nesse momento da melhor forma, entendendo essas coisas. E uma das melhores formas da gente entender essas coisas, para os astrólogos pelo menos, é observar o que aconteceu anteriormente quando um ciclo parecido aconteceu. Então, por exemplo, a gente está enfrentando agora, existe um post que eu fiz, que é o Urano virado no Jiraya, que está aí na descrição do post, que fala de uma situação daquela data específica, mas que o cerne era a quadratura Urano e Plutão. Então, assim, a gente, antes de iniciar esse vídeo, a gente vai dar uma olhadinha num fator histórico muito interessante, que foi o que aconteceu da outra vez que a gente teve uma quadratura Urano e Plutão, como estava o mundo naquela época, e coincidentemente, logo depois dessa quadratura, o Plutão entrou em Capricórnio e Urano entrou em Áries, que é exatamente o momento que a gente enfrenta agora. Quando iniciou a quadratura Urano e Plutão, a gente estava no ano de 1750, no século XVIII. E esse século ele foi marcado por guerras e revoluções muito importantes. Essa época foi uma época brilhante, porque tem essa quadratura, né, que é um repeteco do que a gente está tendo agora. E naquela época existia assim, reis, reinados e povo. Povo era uma massa, assim. Tanto que não existiam os astrólogos para o povo. Isso é uma coisa atual, bem atual. Então, nesta época, onde o povo não era nada, era uma massa, né? Aconteceram duas revoluções bastante significativas. A Revolução Americana, que é a Guerra da Independência. A Guerra da Independência, que foi em 1775, e
Logo depois, em 1789, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela veio como uma forma de pontuar toda essa revolução. Mas a gente está entrando nesse contexto para você entender o que a gente vai falar depois, que é o que a gente está enfrentando. O que esse povo enfrentou, o que o mundo enfrentou nessa época? Eles enfrentaram uma forma de governo que é Capricórnio, que é Plutão em Capricórnio, totalmente obsoleta. Então, existia uma colonização na América do Norte, estava ficando obsoleta dentro dos padrões de pensamento e comportamento da sociedade norte-americana naquela época. E ainda não existiam os Estados Unidos da América. E que depois de uma série de medidas políticas, de uma série de taxação, como a taxa do chá, explorações econômicas, começou a haver uma necessidade do povo de assumir sua própria identidade, porque não era só uma colônia britânica, existia povos irlandeses, alemães, italianos. Já estava bem misturado. E entendeu que aquela situação estava obsoleta. E aí a necessidade de independência aconteceu. Para que outros modelos pudessem ser aplicados, modelos de vida. Que é exatamente uma coisa que está acontecendo agora. Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto. E na sequência disso aqui, 14 anos na verdade, fazendo as contas agora, tem a Revolução Francesa. O lema da Revolução Francesa é absurdamente uraniano, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E é justamente na época em que Urano foi descoberto. Bem nesta época. É muito bonito isso. Essa sincronização eu acho linda. Porque de repente o lema uraniano é isso, liberdade, igualdade e fraternidade. No mesmo período que o planeta foi descoberto. No mesmo período que o Herschel descobriu o planeta. Essa Revolução Francesa, ela é até caricata. A gente vê em filmes execuções, né, de nobreza, mas o que aconteceu também é que os batalharam pelo povo, os que tinham o ideal da revolução, os revolucionários da época, né? Eles também foram guilhotinados. Todos foram. Todos foram guilhotinados. Todos foram traidores do Estado. Sabe? O povo ia assistir o guilhotinamento. O objeto do seu ideal, né? Mas, naquela época aconteceu isso. Só que, a partir deste momento da Revolução Francesa, não houve mais volta. É um divisor de águas. Começa todo esse ciclo que a gente está vendo na sua passagem anterior, que é no século XVIII, houve o final de tudo, depois da quadratura, Urano e Plutão, entrou o Plutão em Capricórnio e Urano em Áries, e depois que terminou todo esse ciclo, depois que Plutão saiu de Capricórnio, aconteceu a Revolução Francesa e terminou-se nos registros históricos a Idade Moderna e começou a Contemporânea. O que está por vir agora? Então, na conjunção de Urano e Plutão, há um tempo atrás, estava nesse frisson do petróleo, né? E agora, como são transpessoais, né, que estão em quadratura, mostra que, para essa geração, que não é mais assim. Não é mais assim. Por isso que está essa briga agora toda. A briga por energia, a pinimba na década de 60... Moscow Cars. Moscow Cars, foi implantada assim, até tiraram todas as ferrovias para botar os carros, os petroleiros andando nessa época da construção. Agora não pode mais. A quadratura mostra isso. É o ajuste que tem que ser feito do processo que começa na conjunção de dois planetas. Sejam planetas lentos, sejam planetas rápidos. Você vê aqui em São Paulo, né, a briga que está por causa de bicicleta. Não tem mais jeito, não dá para botar mais carro, não dá para cada um ter seu carro gastando combustível, queimando oxigênio, matando as pessoas com poluição. Não pode mais, acabou. Não tem argumento contra isso. Independente de quem a pessoa de que está mandando fazer. É conjuntural isso. É conjuntural, não tem nada a ver com o governo, com o partido, com nada disso. Não pode mais. Aquilo que foi começado lá atrás está mostrando a que veio. O Plutão é uma força tremenda, e o Urano também é uma força tremenda, só que cada um tem um perfil. O Plutão, ele é a energia escondida. É aquilo que está
por dentro. E Urano é energia liberadora. É energia liberadora. Ele quer botar o que está lá dentro para fora. Essa força é muito interessante. O construto dessa quadratura é um ventilador e um saco de bosta. É mais ou menos O saco de bosta é Plutão e o ventilador é Urano. Mas Com certeza. estamos vivendo a conjuntura do saco de bosta no ventilador. Todos os tapetes estão sendo levantados, inclusive esse da energia. E é nesse momento agora que o Plutão, desde que ele entrou em Capricórnio e desde que Urano entrou em Áries, essa quadratura já está existindo. Não, quadratura pelo menos elemental, né? O Plutão em Capricórnio, ele vai alterar e vai botar para fora todas as questões que dizem respeito a Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra regido por Saturno e que representa o status quo, as leis, as regras, a estrutura e tal. E Capricórnio é isso aplicado ao mundo. É um cenário que nós vivemos. Então, tudo que diz respeito a Capricórnio diz respeito a uma estrutura externa social na qual a gente se sustenta, na qual a gente se apoia, na qual a gente bota uma super confiança. E Plutão entra aí para dizer que tudo isso está obsoleto. Está totalmente obsoleto e prejudicial. Então é a mesma coisa que quando você é pequenininho, você usava o seu tênisinho bonitinho, gostosinho, era gostosinho, mas seu pé cresce. Ele vai te apertar, ele vai te machucar, ele vai te dar bolha. Você corta a ponta, deixa o dedão para fora, vai até certo ponto, porque também nem isso dá. Então, crescemos como indivíduos, crescemos como sociedade. E o sapato está apertado. E o sapato está muito apertado, as coisas estão incomodando, os limites estão muito apertados, estão muito limitantes, né? Como um bom limite, no princípio ele protege, depois ele limita. O que eu vejo disso é um sentimento de revolta a toda a sistemática que existe atualmente. Não funciona mais. O que me vem na cabeça agora é a sistemática de indústria, como isso afeta a água, de indústria madeireira e de monocultura, como isso aridifica o solo e como isso impede das águas virem para a região sudeste do Brasil. Você vê que está tudo errado? Tá tudo errado. De repente começa a ficar tudo errado. Não Tudo faz mais errado. sentido. E era um sistema que era implantado, que era visto como uma forma de progresso. A forma da estrutura industrial. Você vê o caos que vira, né? Plutão é justamente o planeta do caos. Ele caotiza, sim. Porque a gente tem, sei lá, 90%, 95% de ordem no universo, 5% de caos. Nós estamos atolados nesse 5% agora. Que tem que resolver. Para gerar uma nova ordem, alguma coisa que cresça, que dê território para crescimento, tanto individual quanto coletivo, as coisas têm que mudar. E essa quadratura representa exatamente isto. O que está errado no sistema, o que não serve mais no sistema, pode ter servido, mas agora não serve mais, vai ter que ser descartado, vai ter que ser alterado, vai ter que ser modificado. Assim como o sistema britânico para os Estados Unidos, na época que eles estavam iniciando a guerra de independência. Então, é a mesma situação. Era uma sistemática que estava obsoleta. Da mesma maneira, a França, né, com a queda da Bastilha, tudo nesse período do século XVIII aí, que foi o caos também, né? Como é que está o ambiente atual? Temos uma tecnologia muito legal que nos capacita, nos habilita e nos proporciona informações em tempo real do mundo inteiro, o tempo todo que a gente quiser. 24 horas por dia. Se você aguentar até Menos mais. da China. Menos da China. Menos da China. Que é Urano, né? Tem alta tecnologia, nova tecnologia, rapidez, sabe? De repente você sabe de tudo em todas as línguas. Todo mundo tá falando italiano, falando alemão, português, né? Russo. Porque você vai acabando destrinchando as coisas. Você acaba destrinchando e aprendendo coisas. E de repente você se percebe um ser mais cosmopolita, sei lá, alguma coisa assim. Você pode fazer amizade com um polonês que toca música irlandesa. Não. A música de abertura do site é desse cara, tocado por esse cara. Então, tá muito assim, né, cosmopolita mesmo. E de repente, você fica sabendo de tudo, de todos,
você não confia em absolutamente nenhuma informação, porque elas podem ser manipuladas. Manipulação é uma questão plutoniana também. O pessoal que não está entendendo muito isso, um exemplo... Eu falei que é complexo. Um exemplo muito claro de um Plutão passando pelo signo que rege as leis e as estruturas é o tanto de mudança política que está tendo no mundo. Né? Não só aqui. Não só em conflito político, você vê Estado Islâmico, muita manipulação. Você vê estados daquela região do Oriente Médio derrubando ditadores, você vê um presidente negro dos Estados Unidos, que é um país que tiveram por muito tempo uma forte questão racista, você vê presidente mulher do Brasil, independente da opinião das pessoas, e em vários outros países. E uma cisão. E uma reação absurda de alguns segmentos a tudo isso. Essas mudanças, né? E corrupção. O construto do saco de bosta no ventilador. Está acontecendo no mundo todo. Então, a corrupção é uma coisa inerente, né? Não é recente, obviamente, né? Aí, de repente, os tapetes se levantam e falam, olha, mais uma corrupção aqui, outra aqui, outra aqui, isso aqui no mundo inteiro. Que o Plutão, e de repente você tá... Essa quadratura faz isso, né? O rei está nu. Mas para o pessoal saber, que é uma coisa que eu vou te perguntar, o pessoal saber o que fazer com esse vídeo que você está vendo, tá certo? Tá tudo complicado, tá estressante, tá sendo revelado um monte de coisas, que é um negócio que eu vou te perguntar. Vendo essa situação, o que a gente faz? Né? O que a pessoa que nessa idade atual, o que ela faz e o que ela pode esperar, né? daqui para frente? Mudança. Pode ter certeza que as coisas não vão continuar como estavam, como sempre foram. É um momento de mudança, cada um que se vire para ajeitar as mudanças na sua vida. Não vai dar para ser como era, mas não vai ter jeito. Eu acho que os maias tiveram uma sacada muito grande, né? De falar que o mundo terminou, uma era terminou em 2012, né? Dezembro de 2012. E de lá para cá, realmente, as coisas começaram a bagunçar. Não dá para ser mais como era antes desse, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso. Existem N coisas às quais a gente vai ter que voltar a olhar, mas com muito respeito. A gente vai ter que respeitar as diferenças, a gente vai ter que respeitar as opiniões diversas, porque ninguém tem a opinião a respeito de um assunto que seja absoluta. Não existe nada aqui no mundo relativo que seja absoluto. Então, todas as opiniões são meramente pontos de vista. E a gente vai ter que aprender a ver o lado mais bonito, que eu acredito que seja da visão uraniana, da igualdade de direitos, da igualdade de opiniões, e que assim, não vai existir um que vai ser melhor que o outro, mas a composição entre os pontos de vista diferentes é que vai fazer a sinergia, que é uma palavra, um conceito, né, totalmente uraniano, de criação de energia. Não é a somatória das forças, é a somatória gerando um outro organismo. Vai ter que deixar as estruturas antigas para trás. Não dá para funcionar daquele jeito mais. Independente de era de aquário ou não, a gente vai enfrentar uma mudança de era. Vai. Assim como foi o planeta enfrentou depois desse ciclo, depois dessa conjuntura de Plutão em Capricórnio, Urano em Áries, que terminou a Idade Moderna e começou a Contemporânea. Com a Revolução Francesa. Isso é registro histórico. Então, isso é material de pesquisa para todo mundo. A gente pode até dar as datas depois e vocês vão pesquisando na história, né? Em tudo que se aprendeu de história, em tudo que foi vivido. Façam essas pesquisas porque é muito rico. Tudo que aconteceu tem uma sincronicidade com posições planetárias. Verdade. A gente está acostumado a ver mapa de pessoas, aconselhamento, faça isso, faça aquilo, vá por aqui, não vá por ali e tal. Mas assim, mundialmente, existe uma coordenação, existe uma sincronicidade com as posições planetárias, que são forças
imensas atuando dentro do nosso inconsciente, levando tudo para um determinado ponto. E assim, conseguir entrar em consonância e junto, né? Sincronizar com essas forças é o mais adequado. Entender o processo de liberação do passado é como se o passado tivesse sido útil até um certo ponto. E depois, não é mais. Uma semente de árvore, por exemplo, que é um negócio duro, eles costumam ser bastante resistentes assim, ela tem uma forma, mas para que ela vire árvore, ela tem que perder aquela forma. Aquela forma foi útil para armazenar a energia potencial de árvore que ela tem lá dentro, até um determinado momento, que é o momento dela virar alguma outra coisa. Então ela vai abrir mão daquela forma, foi útil, agora não é mais, agora vira adubo. Sabe, que a gente tenha isso né, nas mãos, mas tem que abrir mão do modelito antigo. Como a semente, largando mão da sua forma para poder germinar de uma outra maneira. Uma outra idade, uma outra era. Com certeza, não vai ser fácil, não é um parto fácil, mas é um parto coletivo. Um parto de nós mesmos para um futuro que a gente desconhece e, tomando o passado como exemplo, não tem volta. E é bom, é muito bom. Então prepare-se. Tudo aquilo que você gostaria, eu acho muito legal uma expressão que eu tenho ouvido muito ultimamente, você viver a sua melhor versão. Esquece um estereótipo, né? Vamos esquecer estereótipos. O que está usando ser, como está usando ser agora, como se comporta agora, né? Como as pessoas se comportam, têm que se comportar agora. Esquece isso, esquece estereótipo. Vá lá para dentro, busque dentro de si mesmo a sua melhor versão, que é aquela que você vai fazer com mais autenticidade, absolutamente única, né? Que é uma questão bastante uraniana, e o lá dentro é bastante plutoniano, e seja aquilo, aposte naquilo. Ou seja, seja feliz. Use o saco de bosta no ventilador a seu favor. A seu favor, totalmente a seu favor, sabe? Não tenha medo de ser feliz. Você é ótimo, né? E apostar nisso daí é otimizar a sua vida mesmo. Que é o que a gente espera que aconteça. Então levanta e me dá um abraço, que a única coisa falsa nesse vídeo é esse abraço. Essa brincadeira que eu fiz no fim do vídeo era uma homenagem ao programa Provocações do Antônio Abujamra. Esse vídeo foi gravado uma semana antes do falecimento dele. Fica aí como mais uma homenagem do portal a esse grande ator, que eu sempre fui muito fã, Antônio Abujamra. Um grande abraço, que Deus o tenha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha trazido coisas boas e encorajamento e elucidação para vocês saberem o que está acontecendo nesse mundão sem porteira que a gente vive. Se você gostou desse vídeo, por favor, sinta-se livre em se inscrever no nosso canal do YouTube, siga a nossa página no Twitter e nossa página no Facebook. A gente espera que a partir daqui a gente consiga fazer mais vídeos sobre temas diferentes e aguarde novidades. Até a próxima e muito obrigado.